Bem, suponho que de certa forma sonhei com isso. De muitas maneiras até desejei, mas cheguei aqui e me senti sortudo. Eles demitiram James Bond. Essa foi a ligação que Pierce Brosnan recebeu enquanto estava nas Bahamas apenas alguns meses antes. Os produtores não paravam de elogiá-lo, chamando-o de o Sete Perfeito. Mas em um único instante, tudo mudou. O homem que salvou a franquia com GoldenEye foi demitido sem aviso prévio. Mas o que aconteceu nos bastidores? Por que Hollywood de repente lhe virou as costas aos 68 anos? Brosnan quebra o silêncio para revelar a traição, a dor e a verdade sobre seus últimos dias como Sete. Esta é a história que o estúdio nunca quis que você ouvisse. Pierce Brosnan nasceu em 16 de maio de 1953 em Dublin, Irlanda. Sua mãe, Mae Smith, tinha apenas 19 anos quando deu à luz. Ela havia se casado com Thomas Brosnan apenas 9 meses antes. A vida mudou cedo para Pierce quando seu pai abandonou a família. Pierce era apenas um bebê quando Thomas foi embora. Crescer sem um pai foi difícil, especialmente na Irlanda da época, onde a sociedade julgava duramente as famílias desfeitas. Pierce encontrou seu pai apenas uma vez anos depois. Quando ele tinha 31 anos, Thomas apareceu sem avisar e eles passaram um curto período juntos tomando uma xícara de chá. Depois Thomas foi embora e nunca mais voltou. Refletindo sobre aquele breve encontro, Pierce disse mais tarde que ele assobiava bem e tinha uma boa caminhada. Isso é tudo que sei sobre ele. Quando Pierce tinha 4 anos, sua mãe tomou uma decisão difícil. Mudou-se para Londres para se formar em enfermagem na esperança de construir uma vida melhor para ambos. Ela o visitava apenas 1 ou 2 vezes por ano e, embora Pierce sentisse muita falta dela, ela trabalhava incansavelmente para garantir um futuro mais promissor. A vida de Pierce deu uma grande guinada quando ele se mudou para Londres em 1964 para morar com sua mãe e seu novo marido, William Carmichael. William tratava Pierce como um filho e o apresentou a algo que moldaria seu futuro, levou Pierce para assistir ao filme de James Bond Goldfinger. Para o menino, foi uma experiência emocionante e também se tornou uma de suas primeiras lembranças de ter uma figura paterna. Pierce não sabia então que um dia interpretaria o próprio James Bond. Aquele dia no cinema plantou uma semente em sua vida que cresceria e se tornaria algo muito maior do que ele poderia ter imaginado. Adaptando-se à vida em Londres. Não foi fácil na escola. Seu sotaque irlandês o destacava e os colegas frequentemente o provocavam chamando-o de irlandês. A cultura da Elliott School em Putney parecia estranha para ele, e encontrar seu lugar entre os colegas foi um desafio. Quando Brosnan saiu da escola aos 16 anos, planejava se tornar um ilustrador comercial e começou a estudar na St. Martin's School of Art. Mas o destino tinha outros planos. Um dia ele viu um Cuspidores de Fogo se apresentando no Oval House Theatre e algo mudou. A apresentação o inspirou a entrar em um mundo que ele não havia considerado antes a atuação. Ele se matriculou no Drama Centre London, uma instituição prestigiosa conhecida por seu treinamento intenso. Aqueles 3 anos foram transformadores para ele. A abordagem rigorosa baseada em métodos o ajudou a descobrir seu talento e lhe deu as ferramentas necessárias para ter sucesso. Para Brosnan foi mais do que apenas aprendizado. Foi liberdade e uma chance de se reinventar. Depois de se formar em 1975, Brosnan começou sua carreira no teatro, trabalhando como assistente de direção de palco no York Theatre Royal. Seu primeiro grande momento veio quando o renomado dramaturgo Tennessee Williams o escolheu para a estreia britânica de The Red Devil Battery Sign. Williams ficou tão impressionado que enviou um telegrama a Brosnan agradecendo. Deus por você, meu querido garoto. Brosnan guardou essas palavras com muito carinho. Não muito tempo depois, em 1977, ele chamou a atenção do diretor Franco Zeppelin, que o escalou para o filme Philomena, onde atuou ao lado de lendas do teatro como Joan Plowright e Frank Finlay. Essas experiências iniciais construíram a base de sua carreira. Em 1982, a vida de Brosnan deu uma grande guinada quando ele conseguiu o papel principal em Remington Steele, da NBC. A série foi inovadora para a época, subvertendo a fórmula usual das histórias de detetive ao focar na perspectiva de uma mulher profissional.
Enquanto o personagem de Broen trazia charme e mistério seu personagem, um vigarista sem nome que se torna detetive adicionava sofisticação à série, frequentemente fazendo referência a filmes clássicos para resolver os casos. A série se tornou um sucesso, sendo exibida até 1987 e apresentando Broen a um público global. A tensão romântica entre seu personagem e a protagonista feminina se tornou um tema popular, comum hoje em dia, em dramas televisivos. Então, em 1986, Broen teve a oportunidade de sua vida. Após uma exaustiva audição de 3 dias, ele foi convidado para o papel de James Bond. Parecia que seu destino estava se revelando até que o azar o impediu. A NBC decidiu de última hora renovar o contrato de Remington Steele, usando uma cláusula para mantê-lo vinculado à série. A notícia devastou Broen. A série durou apenas mais 5 episódios, mas a chance de interpretar Bond foi para Timothy Dalton Rosen. Ele disse que foi de partir o coração, mas não deixou que isso o definisse. O esforço valeu a pena. Em 8 de junho de 1994, exatamente às 12 horas e 30 minutos, ele se despediu de James Bond. No Regent Hotel de Londres, James Broen foi oficialmente anunciado como o quinto set, mas essa não foi a primeira vez que ele foi escolhido para o papel. Quando GoldenEye foi lançado em 17 de novembro de 1995, tornou-se um ponto de virada para James Bond. Já haviam se passado 6 anos desde o último filme do Agente Secreto, e muitos temiam que a franquia estivesse ultrapassada, mas o filme provou que todos estavam errados. Com um orçamento de 60 milhões de dólares americanos, arrecadou incríveis 356 milhões de dólares americanos em todo o mundo, tornando-se o quarto filme de maior bilheteria de 1995. Isso superou a bilheteria de todos os filmes de Bond da década de 1980 juntos. Em seu fim de semana de estreia, GoldenEye arrecadou 26 milhões de dólares americanos em 2.667 cinemas nos Estados Unidos, mostrando o quanto o público adorou o retorno de Bond. A versão de James Bond interpretada por Broen se destacou por combinar as melhores características de seus antecessores: a confiança de Sean Connery, o charme de Roger Moore, a intensidade de Timothy Dalton e o atletismo de George L. Lean. Os críticos adoraram essa mistura. Roger Ebert deu a GoldenEye 3 de 4 estrelas e disse que o Bond de Broen parecia mais vulnerável e completo. Mais do que nas versões anteriores, ele conseguiu manter o estilo clássico de Bond, ao mesmo tempo que dava ao personagem um ar fresco e moderno. O próprio filme também trouxe grandes mudanças para atualizar Bond para a década de 1990. Pela primeira vez, a personagem M foi interpretada por uma mulher, Dame Judi Dench, baseada em Stella Remington, a chefe da MI5 na vida real. O filme também abraçou novas tecnologias, tornando-se o primeiro filme de Bond a usar efeitos de computação gráfica. Foi também o primeiro filme rodado no Leavon Studios, que mais tarde se tornou famoso por abrigar grandes produções como Harry Potter. A trama abordou o mundo pós-Guerra Fria, com M chamando Bond de relíquia da Guerra Fria, reconhecendo diretamente como os tempos haviam mudado. Seu próximo filme 7, O Amanhã Nunca Morre, foi um sucesso notável, arrecadando 333 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Apesar de ter sido lançado simultaneamente com o sucesso estrondoso de Titanic, o filme gerou um lucro de 120 milhões de dólares americanos para a MGM UA, em um momento crítico, quando o estúdio estava passando por uma grande aquisição por Kirk Coran. Pierce Brosnan mostrou em seu papel como James Bond misturando o charme clássico com a energia de um herói de ação moderno. O enredo do filme sobre manipulação da mídia parecia à frente de seu tempo e Michelle. A personagem de Yo, porque Lynn abriu novos caminhos como uma Bond Girl capaz de rivalizar com Seth tanto em combate quanto em inteligência, representou uma evolução nova e empolgante para a franquia. Em 1999, Brosnan retornou para O Mundo Não É o Bastante, que arrecadou uma quantia impressionante. Com uma bilheteria mundial de 361 dólares americanos dirigido por Michael Apted, o filme tomou um rumo mais sombrio e psicológico, e Brosnan entregou uma de suas performances mais complexas. A ação começou com uma inesquecível perseguição de barco no Rio Texas, em Londres,
a sequência pré-créditos mais longa da história de Bond até então. A escalação de Denise Richards como a física nuclear doutora Christmas Jones foi controversa e lhe rendeu um prêmio AASI. A interpretação de Sophie Marrow como Electra King, a primeira vilã principal de Bond, recebeu elogios generalizados. O filme também foi agridoce, marcando a última aparição de Desmond Llewellyn como Q após incríveis 36 anos no papel. O último filme de Bond com Bro and Die Another Day, lançado em 2002, tornou-se seu filme de maior bilheteria, arrecadando 31 milhões de dólares americanos em todo o mundo. O filme celebrou os 40 anos da franquia Bond, com referências inteligentes a filmes anteriores. A produção enfrentou desafios incluindo a reescrita da cena climática do ataque ao satélite, inicialmente ambientada em Manhattan em função dos ataques de 11 de setembro. Halle Berry estrelou como Jinx logo após sua vitória no Oscar, tornando-se a primeira vencedora do prêmio da Academia a interpretar uma Bond Girl, apesar da forte concorrência de grandes sucessos de bilheteria. Assim como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, o filme provou ser um grande sucesso, solidificando ainda mais o impacto de Brolin na série. Ao longo de 4 filmes, a era de Brolin, como James Bond, gerou impressionantes $1 bilhão americanos nas bilheterias, com uma média de 370 milhões de dólares americanos por filme. Cada filme superou o último, com 7, Um Novo Dia para Morrer, quebrando recordes da franquia. O sucesso de Brolin não apenas revitalizou a série, mas também ajudou a MGM a garantir seu futuro, assegurando que a franquia permanecesse relevante para uma nova geração. A influência de Rosen se estendeu muito além dos filmes. Sua versão de Bond se tornou um ícone cultural, inspirando inclusive o inovador videogame GoldenEye 7 para Nintendo 64, que se tornou um fenômeno por si só. A imagem de Bond associada a Brolin apareceu em inúmeros anúncios, gerando mais de 100 milhões de dólares americanos em contratos de marketing. Em julho de 2004, Pierce Brosnan estava nas Bahamas filmando After the Sunset, quando recebeu um telefonema inesperado que mudaria tudo. Apenas alguns meses antes, enquanto promovia 7, Um Novo Dia para Morrer, ao lado de Halle Berry, os produtores haviam elogiado entusiasticamente seu trabalho, dizendo que o queriam de volta para um 5º filme de James Bond. Rosen deixou aquela turnê confiante. Ele continuaria como 7, mas agora hospedado na casa de Richard Harris, um lugar repleto de memórias de seu falecido amigo. Recebeu a notícia de que as negociações haviam sido interrompidas. Seus agentes tentaram amenizar o golpe, dizendo que não tinham certeza do que queriam fazer e que ligariam na próxima quinta-feira. Foi um momento de descrença e confusão quando Brosnan finalmente conversou com os produtores Barbara Broccoli e Michael Wilson. A conversa revelou a complexidade emocional das decisões de Hollywood. Broccoli, que o apoiara desde o início, chorava ao lhe dizer que tudo havia acabado. Ela lutara muito por ele em 1994, mesmo depois de ele ter perdido o papel em 1986 devido aos seus compromissos com a Remington Steele. Suas lágrimas mostraram o quão difícil essa decisão fora para ela. Wilson, por outro lado, estava calmo e profissional. Ele simplesmente disse: "Você foi um ótimo James Bond. Muito obrigado." Mais tarde, em entrevistas, ele expressou sua frustração, chamando o estúdio de sem imaginação e ultrapassado e acusando-o de estar preso ao passado. Após deixar a franquia Bond em 2004, Pierce Brosnan surpreendeu a todos com uma mudança drástica em sua carreira. Ele assumiu um papel completamente diferente. Em O Matador, 2005, interpretando um assassino peculiar e instável, um contraste marcante com sua persona elegante, a atuação lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, mostrando que ele era mais do que apenas James Bond. Brosnan admitiu mais tarde que sentiu a necessidade de matar Bond para seguir em frente. Ele continuou se desafiando com papéis intensos, como em Seraphim Falls, 2006, um faroeste, onde abraçou personagens rudes e sem glamour. Esse período marcou uma virada, pois ele também começou a produzir através de sua empresa, Irish Dreamtime, o que lhe deu mais controle sobre seus projetos. Então veio uma mudança que ninguém esperava. Brosnan se juntou ao elenco do musical Mamma Mia
em 2008. Apesar de não ter experiência profissional como cantor, ele mergulhou de cabeça no projeto. O filme se tornou um fenômeno global, arrecadando quase 600 milhões de dólares americanos com um orçamento modesto de 52 milhões de dólares americanos. Embora seu canto tenha recebido críticas mistas, algo sobre o qual ele brincou mais tarde, o sucesso de Mamma Mia foi inegável. Não só superou a bilheteria de seus filmes de Bond, como também o tornou parte da franquia musical live-action de maior bilheteria, com a sequência em 2018, adicionando outros 400 milhões de dólares americanos ao total. Em 2010, Broen entregou uma de suas performances mais aclamadas em O Escritor Fantasma, de Roman Pensy, interpretando Adam Lang, um personagem vagamente inspirado em Tony Blair. Bronen trouxe profundidade e sutileza ao papel de um ex-primeiro-ministro britânico envolto em controvérsia. O filme foi um sucesso de crítica, ganhando inúmeros prêmios e arrecadando mais de 60 milhões de dólares. Isso provou a capacidade de Bronen brilhar em papéis dramáticos sérios, consolidando seu status como um ator versátil. Em 2022, Bronen aventurou-se no mundo dos super-heróis com Adão Negro, interpretando o sábio e poderoso Doutor Destino. Mesmo aos 69 anos, ele trouxe gravidade e elegância ao papel que envolveu extensos efeitos especiais em CGI, uma nova experiência para ele. Sua performance foi amplamente elogiada, com o produtor Ram Garcia destacando como a presença de Broen elevou cada cena e o tornou uma figura de mentor para o elenco mais jovem. Foi uma jogada ousada que mostrou sua capacidade de se manter relevante em Hollywood, mesmo décadas após o início de sua carreira. Em 2023, Broen revelou outro lado de sua criatividade e sua arte. Aos 70 anos, ele realizou sua primeira exposição individual, Tantos Sonhos em Los Angeles, exibindo pinturas e desenhos criados ao longo de décadas. Sua jornada artística começou em um momento difícil em 1987, quando sua esposa Cassandra Harris lutava contra o câncer, o que o levou a criar sua primeira pintura em uma noite escura. A exposição contou com 50 pinturas e 100 desenhos, incluindo retratos de Picasso e Anthony Bourne. Mais tarde, suas obras foram exibidas na Art Miami, onde 5 peças principais foram apresentadas. O estilo de Brosnan, influenciado por Matisse, Chagall e Picasso, muitas vezes começa com rabiscos simples que evoluem para retratos abstratos e paisagens. Em uma entrevista franca ao The Guardian, em 2020, Brosnan revelou sua abordagem madura ao ser abruptamente removido da franquia Bond em 2004. Fiquei completamente chocado e simplesmente descartado, admitiu, mas transformou essa potencial amargura em sabedoria. Seu mantra, não deixo o arrependimento entrar no meu mundo. Isso só leva a mais sofrimento e mais arrependimentos. Tornou-se seu princípio orientador. Olhando para trás, Rosen frequentemente descrevia Bond como o presente que continua dando. Sua atuação como o icônico espião não apenas solidificou sua carreira, mas abriu inúmeras portas para Brosnan. Bond não era apenas um personagem, era uma plataforma que transformou minha carreira. Essa é a beleza de Bond, refletiu ele. Abre portas que antes estavam fechadas e permite que você se defina além do papel. No entanto, Rosen também entendia a natureza ambígua do legado Bond. Uma vez que você é marcado como um Bond, isso fica com você para sempre. Ele disse que não se tratava apenas de ser estereotipado. Isso influenciou cada passo de sua carreira. Embora ele desfrutasse da fama e das oportunidades que o papel trouxe, também havia limitações para Bronen. A chave era a aceitação. Ou você faz as pazes com isso, ou enlouquece, disse ele. Plenamente consciente de como o papel poderia tanto elevar quanto restringir um ator. Quando Daniel Craig assumiu como Bond, Rosen ofereceu palavras de encorajamento em uma mensagem de vídeo de 2021. Ele elogiou a atuação de Craig. Você fez um trabalho magnífico, Daniel. Você foi realmente um grande Bond. Tiro o chapéu para você. No final da década de 1970, Pierce Brosnan conheceu a atriz australiana Cassandra Harris e a conexão entre eles foi instantânea. Ela foi apresentada a ele por David Harris,
sobrinho do ator Richard Harris. Brolin ficou imediatamente cativado por ela. Que mulher linda, ele se lembra de ter pensado. Nunca imaginei que ela se tornaria o amor da minha vida. Nos 17 anos seguintes, eles se apaixonaram rapidamente. Pierce Brosnan comprou uma casa juntos em Wimbledon e se casou em dezembro de 1980. Cassandra desempenhou um papel especial na formação do futuro de Browning. Ela interpretou a Condessa Liselle von Schaff no filme de James Bond de 1981, Somente para Seus Olhos. Durante as filmagens, ela apresentou Browning ao produtor Albert R. Broccoli, um encontro que mudaria sua carreira anos depois. Cassandra já tinha 2 filhos, Charlotte e Christopher, de seu casamento anterior com Dermot Harris. Quando Dermot faleceu em 1986, Browning assumiu a responsabilidade e adotou as 2 crianças, dizendo que se sentiu completamente à vontade. No começo, eu não me sentia um pai. Eu era apenas Pierce, mas depois me tornei o papai Pierce e mais tarde simplesmente papai. Ele disse que o vínculo entre eles se fortaleceu com o tempo. Browning e Cassandra também tiveram um filho juntos, Shah, nascido em 1983. Tendo crescido sem pai, Browning fez de sua missão dar aos filhos o amor que nunca teve. Quero que meus filhos conheçam o amor desde pequenos, que realmente sintam o que ele significa, ele costumava dizer. Mas a felicidade deles foi testada em 1987, quando Cassandra, gravemente doente enquanto trabalhava na Índia, Browning viu os médicos descobrirem que ela tinha câncer de ovário. Desde o início sabíamos que era sério. Browning disse que não era apenas uma sombra, havia invadido completamente sua vida. Nos 4 anos seguintes, Cassandra passou por 8 cirurgias e inúmeras sessões de quimioterapia. Apesar da doença, ela permaneceu uma mãe dedicada frequentemente, ajudando o filho Sean a brincar de médico e se mantendo envolvida nos planos de carreira de Browning. Mesmo em seus últimos dias, deitada na cama ao lado dele, Cassandra o confortava dizendo: "Por favor, querido, não se preocupe, é apenas a vida chegando ao fim." Ela faleceu em 28 de dezembro de 1991, com apenas 43 anos. 3 anos depois, em 1994, Browning conheceu a jornalista Kay Shea Smith em uma praia no México. Ela estava lá para uma entrevista, mas não pôde deixar de notar Browning. Ele era alto, moreno e bonito, com um brilho nos olhos. Ela disse que o relacionamento deles se desenvolveu lentamente, dando a Browning tempo para se curar da perda. Keely se tornou uma fonte de conforto e força para ele. Juntos eles tiveram 2 filhos, Dylan em 1997 e Paris em 2001. Em agosto de 2001, eles, casados numa linda cerimônia na abadia de Ballintubber, na Irlanda. Brosnan frequentemente fala de Keely com profunda gratidão. "Ela é minha North Air", disse ele. "Ela me encorajou a lamentar a morte de Cassandra, a me permitir senti-la. Eu poderia procurar por 1 milhão de vidas e nunca encontrar alguém tão maravilhosa quanto ela."